Evangelho de Lucas, capítulo 24. Capítulo 24 de Lucas. Aqueles que forem achando, vou pedir a gentileza para ficar de pé. Aleluia. Nós estamos ministrando sobre a família, tema família, Jesus na minha casa. Então cada semana é ministrado sobre uma casa onde Jesus, ele passou. E no domingo nós tivemos uma ministração aqui muito poderosa, do nosso pastor ministrando sobre Marta e Maria, Jesus na casa de Marta e Maria e de Lázaro, e foi realmente tremendo. Ele ministrou sobre as distrações, né? As distrações que muitas vezes nos atrapalha a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus, a nossa adoração. E hoje nós vamos aqui falar sobre Jesus na casa dos discípulos a caminho de Emaús. Amém? Os discípulos de Emaús. Você achou aí? Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, vai dizer assim: nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 70 estádios, mais ou menos 13 quilômetros. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou ele: quais? Respondeu eles, os discípulos: as que dizem a respeito a Jesus de Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem salvasse a Israel, mas agora, além de tudo, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio surpreenderam, foram na madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhes disse: ó tolos e tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez Jesus como quem ia para mais longe. Eles, porém, insistiram dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou e partiu-lhes e deu. Os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Aleluia, glória a Deus. Você pode louvar a Deus por essa palavra? Aleluia.
Graças a Deus, podemos assentar, irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus, irmãos. Nessa noite, se o Espírito Santo aqui nos conceder ainda mais graça do que Ele tem nos dado, eu quero trazer uma mensagem assim de fé e de esperança para você, para sua família, para sua casa, amém? Que foi isso que Ele derramou no meu coração e eu quero transbordar na vida de vocês. E para a gente iniciar, irmãos, eu quero dizer que manter uma família unida, uma casa em unidade, não é uma tarefa fácil, irmãos. Mesmo você amando Jesus, servindo a Jesus, é uma tarefa assim muito difícil você manter uma casa aos pés de Cristo. Pode acender pelo menos uma, porque senão eu vou sentir o pessoal assim, não vou saber se vocês estão acordados ou dormindo aí. Agora ficou bom. Vocês querem que... já desligou o ar, né? Tá ótimo. Tá bom assim, pessoal? Ótimo, beleza. Então, irmãos, manter uma tarefa, aliás, manter uma casa firme, fundamentada em Cristo, é realmente algo muito difícil, porque isso exige um trabalho, uma dedicação, um esforço, e que muitas vezes não é fácil para nós. Não é fácil para uma casa muitas vezes ver o filho longe da presença do Senhor, você vê um irmão seu longe da presença de Cristo, você vê o pai, a mãe distante, frio, enfraquecido na fé, sabe, muitas vezes preso nos vícios, na droga, na prostituição, nas coisas erradas. Irmãos, realmente é muito triste quando você olha para a sua casa e você vê pessoas ali que precisam ser alcançadas, que precisam ser transformadas por Deus. Mas a chamada do Senhor para nós é ter fé e perseverança com relação à nossa casa. Sabe, o que Cristo propõe para nós, irmãos, é que a gente possa exercer na nossa casa sempre o Evangelho de Cristo manifestado em perdão, manifestado, sabe, em palavras, sabe, de edificação e de esperança. Sabe, o que Cristo espera de mim e de você, como conhecendo esse Evangelho transformador, é que a gente possa aguardar a salvação de Deus e aguardar perseverando em oração, sabe, perseverando na confiança de que Cristo vai tocar em algum momento, em que alguma oportunidade, sabe, vai acontecer e Cristo vai entrar e vai mudar aquela história. Esse trabalho é um trabalho difícil e por isso muitos desistem. E por isso muitos abrem mão da sua casa, da sua família. É por isso que muitas vezes deixam o quê? De orar, de buscar, de insistir e desistem. Mas eu quero dizer para você nessa noite que em Cristo Jesus nós temos esperança para o nosso lar. Em Cristo Jesus nós temos esperança. Sabe, o tema hoje que eu quero trazer para nós essa noite é a esperança para a sua família, há esperança para a sua casa, e eu já respondo, a esperança que eu e você tem se chama Cristo, a porta da salvação que eu e você tem, a nossa casa tem, é Cristo, e Ele vai achar a sua casa, e Ele vai achar a sua família, e Ele vai encontrar os seus. Creia nisso em nome de Jesus, amém? Irmãos, esse texto é um texto muito lindo, que vocês conhecem bem, e eu preciso passar um pouco para a gente entender, sabe, o que aconteceu. Irmãos, pense em uma coisa, todos aqueles homens, aqueles discípulos viviam uma vida comum, eram pescadores, pastores, artesãos, agricultores, pessoas comuns, viviam uma vida simples, uma vida humilde, uma vida comum. Mas de repente imagina que chega Jesus. Irmãos, olha, deixa eu falar para vocês uma coisa, irmãos. Nós sabemos e conhecemos a grandeza de Jesus, a grandeza de Deus. Mas imagina vocês que nós estamos falando de alguém que dividiu a história no meio,
que o mundo, quando vai falar sobre a história, tem que falar que o Platão viveu tantos anos antes de Cristo, que o Sócrates viveu tantos anos antes de Cristo, que teve isso que aconteceu depois de Cristo, porque a história foi partida no meio por causa de um homem, mas que não é um homem, esse homem é Deus, e de repente esse Deus, ele desce naquela terra de pessoas comuns que viviam vidas comuns, vidas simples, e tudo começa a mudar. Jesus começa a operar milagres, Jesus começa a operar curas, e todo mundo começa a ficar espantado com aquilo que está acontecendo naquela comunidade simples, humilde. Jesus começa a trazer e atrair gente, e não era pouca gente, multidões, 4.000 pessoas, 5.000 pessoas ao redor de um homem. Uma cidade comum, mas agora está lá um homem que tem uma palavra agradável, uma palavra que faz com que o coração da gente queime, que faz com que a mente comece a refletir sobre as coisas, sobre a vida. Alguém que fala profundamente, e não somente fala, mas vive conforme aquilo que ele fala. Irmãos, eu não sei se você já teve a oportunidade de conviver com alguém muito cheio de Deus, com alguém realmente assim muito ungido, que transborda da unção de Deus. Graças a Deus eu tenho a graça aqui de conviver do lado do nosso pastor, que é o homem de Deus, é um privilégio, é uma honra. Irmãos, e de fato, sabe, você viver o dia a dia com alguém cheio de Deus é algo poderoso, maravilhoso. Foi isso que esses discípulos estavam vivendo. Um grande profeta que representava eles, que dava voz para eles. Sabe, agora eles com Jesus, eles tinham voz, eles tinham importância, eles tinham um valor. Sabe, a vida deles, irmãos, durante 3 anos foi assim realmente transformada. Eles viveram tudo de diferente daquilo que eles tinham vivido até aquele momento. Mas agora, o que acontece? Esse homem poderoso, esse profeta, esse grande homem, ele morre. Ele é entregue, os próprios religiosos o matam, os próprios daqueles que deveriam mais entender quem ele era, eles mesmos matam Jesus, entregam à morte, crucificam Jesus, e agora está os discípulos, e esses 2 discípulos não diferente, entristecidos pela morte desse grande Jesus que mudou aquela história e que mudou a vida daquela cidade, daqueles homens. Mas é interessante porque agora esses homens que viviam sempre unidos, sempre juntos, que tinham a segurança de Jesus, que aguardava que Jesus fosse aquele que ia resolver os seus problemas, e não eram os problemas espirituais. Eles achavam que Jesus ia ser um rei, que ia livrar, sabe, Israel das mãos do Império Romano. Eles esperavam e aguardavam que Jesus iria trazer um tempo de paz e de refrigério, materialmente e fisicamente falando, porque os olhos espirituais dele, do entendimento, estavam fechados. Irmãos, a primeira coisa, só um parênteses que eu quero fazer sobre isso. Sabe, um grande erro que nós temos ao olhar para Jesus, e olhar Jesus para a nossa casa e para a nossa vida, é esperar de Cristo, que Cristo resolva somente os nossos problemas familiares, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista relacional, sabe, resolva muitas vezes um problema que você tem de saúde, resolva um problema seu emocional. A vida de Cristo, sabe, Cristo em nós, Ele opera essas coisas, mas a centralidade do Evangelho, o propósito de Deus maior sobre todas as coisas, sobre a sua casa, é que está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, no versículo 10, o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Deivinho, o que isso significa?
significa que muitas vezes as coisas ruins irão acontecer na sua casa. Muitas vezes os desarranjos financeiros vão acontecer na sua família. Muitas vezes as coisas ruins vão acontecer com seu filho, com seu marido, com a sua filha, com sua esposa. E você não vai compreender, mas o alvo de Jesus é salvar através dessa situação, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Precisamos entender isso. Essa era a esperança daqueles discípulos, que as coisas materiais se resolvessem, mas Deus tinha algo muito superior e muito maior. Sabe, irmãos, tem coisas que nós não entendemos quando acontece no nosso lar e na nossa casa, mas nós precisamos aprender a crer na soberania divina de Deus. E soberania de Deus é algo que muitas vezes você não pode explicar. Você precisa somente confiar e acreditar até o fim. Se sua vida está em Cristo, sabe, se sua casa está diante de Cristo, regada com oração, regada com jejum, regada com tudo, irmãos, não olhe para as circunstâncias físicas, não olhe para aquilo que acontece, não olhe com os olhos físicos e carnais, mas olhe com os olhos espirituais, que Deus pode fazer daquela situação difícil a salvação, sabe, Deus pode fazer da situação difícil com que a sua família se renda aos pés do Senhor, porque esse é o propósito dele, esse é o propósito dele. Agora, imagina, irmãos, esses discípulos que viviam em comunhão, que viviam em unidade, que viviam um tempo sempre maravilhoso junto com Jesus, junto com os discípulos, andavam sempre juntos, comiam sempre juntos, bebiam juntos, aprendiam juntos, tinham valor diante de Cristo, mas agora se foi a esperança. Eles mesmos falam, olha, se foi a nossa esperança, se foi aquele que nós achamos que ia nos ajudar, ele foi embora. Sabe, irmãos, é terrível quando alguém que dividiu a vida com você, alguém que você viveu os melhores momentos da sua vida, ele decide ir embora. Realmente é terrível, sabe, quando você tem uma pessoa que você ama, e de repente, por causa de uma situação difícil, ele vai embora, ele abandona, ele vai embora. Era isso que esses discípulos estavam vivendo. Realmente não é algo fácil, mas são coisas que muitas vezes são necessárias que aconteçam. E Deus está no controle de todas as coisas, todas as coisas. Irmãos, como que é triste você ver, sabe, a sua casa muitas vezes em ruína, um filho viciado em jogos, sabe, gastando todo o seu dinheiro em jogos, apostando, trabalha o mês todo, entrega o dinheiro. Irmãos, isso é terrível. Você vê, sabe, uma filha sua, sabe, se você criou, você dedicou tanto tempo, oração, e de repente agora está com um relacionamento que você sabe que aquele relacionamento vai levar ela para o buraco, vai trazer sofrimento, vai trazer dor. Como é terrível você ter, sabe, talvez um marido, você chegar em casa, sabe, com a palavra, querendo compartilhar algo de Deus, algo espiritual, mas você não ter alguém, sabe, que está ali no mesmo nível espiritual que você, para dividir as coisas. Só briga, só contenda. Realmente, irmãos, a esperança parece que vai embora. Sabe, parece que a esperança, irmãos, ela vai embora, mas nós somos chamados por Deus a ter esperança, sabe, nós somos chamados por Deus a acreditar, irmãos, na nossa família, nós somos chamados por Deus a não olhar nada disso e olhar para Jesus, que Ele é a porta da nossa esperança. Nós somos chamados para isso. Quero que você acompanhe comigo no versículo 28, algo muito poderoso que vai começar a acontecer aqui. Jesus interroga, e Jesus o chama de tardio, de tolos de coração, e ele vai dizer no versículo 28, olha, quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele com quem
ia para mais longe. Eles, porém, insistiram dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Irmãos, uma coisa que é muito poderosa, e aqui a gente vai realmente entrar na casa dos discípulos de Emaús na história. Jesus está caminhando com os discípulos, falando das Escrituras, pregando o Evangelho, falando dos profetas, explicando, e eles não estão entendendo ainda nada. Havia um queimor no coração, havia um arder no coração, mas eles ainda não compreendiam, os olhos deles estavam fechados. E Jesus, quando eles chegam ali no local, próximo da residência, Jesus então ele faz como quem ia adiante, porque ele estava como ali um forasteiro. Agora os discípulos começam a perguntar e falar assim: olha, mas para onde você vai? Você fica conosco, o dia já está indo. E eu lembro daquela canção, bem antiga, né? Os meninos cantaram bastante canções antigas. Fica, Senhor, já se faz tarde, ninguém lembra disso não, irmãos? Hã? Coração para pousar, fazem-me morar, da permanência. Vocês estão velhos mesmo, hein, irmão? Só ancião aqui, hein, irmãos? Brincadeira, irmãos, tudo jovem, cheio da presença do Senhor, amém? Glória a Deus. E aí Jesus, então, irmãos, olha para você ver que maravilhoso. Deus, não, vou mais longe. Sabe por quê, irmãos? Uma coisa interessante em Jesus, os pastores já pregaram que eles sempre falaram isso, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Jesus não vai entrar em nenhuma casa, a não ser que ele seja convidado. Foi isso que aconteceu. Jesus, não, o papo está até bom, mas eu estou indo para mais longe aí. E os discípulos, não, está tão gostoso a sua presença, isso que você está falando, não vai mais longe não, fica aqui em casa. Irmãos, e pode falar uma coisa, Jesus jamais rejeita um convite, quando você pede para ele entrar na sua casa, jamais, porque ele mesmo disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Olha que maravilhoso. E Jesus entra então nessa casa, e de repente, muitas coisas começam a mudar. Irmãos, quando Jesus entra, e a presença de Jesus, ele entra num coração, e essa presença é verdadeira, não tem como, um ambiente ele vai ser transformado. E sabe o que Jesus ele quer? Ele quer se manifestar através da sua vida, porque a sua vida é a casa e a morada dele. Sabe, a minha vida, a sua vida é a casa e a morada dele. Onde Jesus está, onde a presença de Jesus está, irmãos, essa casa, ela fica um ambiente o quê? De graça, de favor de Deus, de perdão, de amor, sabe, de serviço, de zelo, de oração, de intercessão, não de palavras de maldição, sabe, não de palavras malditas não, mas de palavras de encorajamento, sabe, irmãos, quando Jesus entra, nós começamos a carregar a presença de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo, ou seja, onde você e eu plantar os pés, ali está estabelecido o reino de Deus. Ali é uma base do reino de Deus. Pode ser tudo treva, mas onde você e eu entra, passa a ser um ambiente de graça, de favor, de presença de Jesus. E onde a presença de Jesus está, alguma coisa vai mudar, tudo vai mudar. Agora, irmãos, olha isso, sabe, olha que interessante isso. Jesus falou, e os olhos deles não se abriram, mas foi necessário que Jesus entrasse na casa, foi necessário que Jesus partisse o pão, abençoasse, desse graça, para que a presença de Cristo fosse realmente ali manifesta de uma maneira que os olhos deles fossem abertos.
Sabe o que a gente aprende com isso, irmãos? Que na nossa casa vale muito mais a nossa conduta e o nosso exemplo na mesa do que as nossas palavras. Vale muito mais as nossas ações e as nossas atitudes do que as nossas palavras. Jesus falou, o coração deles ardia, mas os olhos ainda continuavam fechados. Mas se Jesus, irmãos, está na sua vida, se a presença de Jesus está na sua vida, creia, sabe, que a presença de Cristo está influenciando o ambiente da sua casa. Você precisa acreditar nessa verdade e você precisa manifestar Cristo, sabe? Eu e você na nossa casa, no nosso lar, precisamos manifestar Cristo de tal maneira, sabe, que as nossas ações falem mais do que as nossas palavras. Porque isso é que muda, é isso é que transforma. Irmãos, como que é gostoso você ter alguém em casa que você possa olhar, mesmo você estando errado, mesmo você estando no pecado, longe de Cristo, mas você olha e vê como um exemplo. Olha a maneira que mamãe trata a gente, olha a maneira como mamãe ora pela gente, olha a maneira como o pai, ele é um homem de oração, ele é sábio nas palavras. A gente todo errado, mas ele sempre tem um bom conselho, ele sempre tem uma boa palavra, ele é sempre agradável. Irmãos, eu já estive distante de Deus, longe de Deus, mas de verdade, em muitos momentos, eu me alegrava porque eu via minha mãe orando de madrugada, lendo muita Bíblia. Ela perdia o sono, ele ia orar, e eu ficava naquela confiança assim, de que ela estava orando por mim. E de fato, irmãos, uma mãe orando por um filho, ela está gastando 50% do tempo dela orando pelo filho, que está longe. Uma esposa orando, o marido não crente, ela está orando por ele. Isso é maravilhoso, irmãos, você vê, sabe, talvez você está assim, falando, Senhor, será que está valendo a pena mesmo eu orar tanto? Irmão, vale, persevera, irmã, vale, persevera. Você que está aqui é filho, seus pais não servem a Deus ou está distante, olha, persevera, porque você está sendo um exemplo ali, sabe, persevera, porque você está sendo um modelo ali, ainda que você ache que não, mas você está, porque você é a manifestação de Jesus na sua casa. Você é a manifestação de Jesus no seu lar, e na hora certa os olhos dos cegos se abrirão, creia nisso, irmão, isso é a verdade de Deus, sabe, a sua casa e você carrega um ambiente da graça salvadora de Cristo. Quando eles olham para você, eles conseguem ver oportunidade, sabe, de ser salvo. Quando eles olham para você, eles veem esperança, eles falam, olha, tem jeito para mim. Se teve jeito para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão, para o meu filho, então também tem para mim. Nós manifestamos, irmãos, as melhores coisas de Jesus. Nós manifestamos, sabe, o caráter de Cristo. E não tem como as pessoas não serem impactadas. Por isso, é só a gente perseverar, é só a gente insistir. E para eu finalizar a mensagem, eu quero trazer nessa noite, esse texto, irmãos, ele vai trazer algo muito tremendo. Fala assim comigo, o compromisso de Cristo, de ir atrás dos que estão sem esperança. Esse texto revela o compromisso de Cristo de ir atrás daqueles que estão sem esperança. Jesus foi crucificado, os discípulos que viviam essa vida ali pertinho de Cristo, agora estão trancados numa casa, com medo. Mas Jesus, ele ressuscita, e começa a ir atrás de um por um, daqueles que tinham abandonado, daqueles que estavam com medo, daqueles que estavam distantes. E Jesus vai até a casa dos discípulos, onde eles estavam reunidos. Está lá os 10 trancados. Os 10 por quê, Devi? Não era 12? Porque um suicidou, não esperou a esperança ressurgir, tirou a sua vida. O outro, Tomé, estava fazendo qualquer outra coisa, mas o texto diz que ele não estava em casa,
porque Jesus tinha que ter um tratamento especial para ele. Irmãos, talvez você ache que tem coisa que está demorando, não é. É porque o Senhor está tratando diferente. Diferente. Jesus até os 10 e fala, atravessa a porta onde eles estavam fechados. Paz seja convosco, amigos. Vocês estão aí com medo? Bora. Tem muita coisa para fazer. Pode reunir de novo, pode unir de novo. E os discípulos então ficam assombrados. E depois de 8 dias, vamos lá, vamos caminhar na sequência. Aí depois Jesus vai atrás dos discípulos a caminho de Emaús, estão voltando sem esperança, pensando o que ia fazer da vida de novo, o que eles iam arrumar. Mas Jesus, ele vai ao caminho desses discípulos para levar esperança e fala: olha, não desista não, volta lá para a comunhão, volta lá para o meio dos seus irmãos, porque tem uma grande obra para ser feita. Irmão, Jesus, ele vai atrás. E aí Jesus, depois de 8 dias, ele volta até a casa onde os discípulos estavam no mesmo lugar, trancado ainda com medo. Mas agora ele volta por causa de uma pessoa, Tomé. E o Tomé está lá falando: olha, se esse salário que vira ele aí, eu não estava aqui, eu não creio. Se eu não tocar do lado, se eu não ver as suas mãos, se eu não ver as feridas, eu não creio não. E de repente Jesus chega: ô Tomé, como é que é essa história aí? Ele assombra: Rei meu, Deus meu. A fé entra no coração dele e Jesus fala: olha, você viu e você creu? Bem-aventurado vocês, nós, que não vemos e cremos que ele ressuscitou. Bem-aventurado. Aleluia, aleluia. Porque Jesus, ele vai atrás daqueles sem esperança. O Senhor vai atrás do seu filho, minha irmã. O Senhor vai atrás da sua filha. O Senhor vai atrás do seu marido. Ele vai alcançar, ele vai chamar. Não se preocupe, somente persevere crendo no Senhor, acreditando, sabe, que o nosso Senhor, ele tem o prazer e o que ele quer é salvar. É salvar. Persevere, sabe, deixe Cristo te inundar de tal maneira que isso fique mais palpável para eles, sabe, deixe Cristo te envolver de uma maneira, meu irmão, minha irmã, sabe, que Cristo possa manifestar através de você, que eles possam vir mais rápido, porque quanto mais rápido eles verem verdadeiramente Cristo em nós, sabe, irmãos, não tem como eles não serem de alguma maneira atraídos por esse bom perfume de Cristo, que exala através de mim e de você. Quero dizer para você: não desista da sua família, não desista da sua casa, não desista de manifestar Cristo, não deixe de ser um exemplo, sabe, não deixe de ser crente, um servo de Deus. Se você entrou aqui pensando em largar a sua família, em deixar de lado, abandonar o seu casamento, eu quero dizer para você: não abandone o seu casamento, sabe, coloque nas mãos daquele que pode restaurar todas as coisas, Jesus Cristo. Ele pode, sabe, talvez você da sua vida mesmo, você está desanimado. Não, em Cristo nós temos esperança de tempos maiores e de tempos melhores. Cristo vai alcançar aqueles que estão distantes, Cristo vai alcançar aqueles que estão longe, Cristo irá alcançar a nossa casa, Cristo irá alcançar a sua casa através da sua vida, em nome de Jesus, porque você carrega a glória de Deus, você carrega o poder de Deus, você carrega a graça de Deus, você carrega a presença daquele que pode abrir os olhos dos cegos, em nome de Jesus.